fala do deputado estadual Homero Marques, do Republicanos, lá na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos falar bastante de Comissão de Constituição e Justiça hoje. Na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, ele foi contrário à criação da bancada parlamentar feminina e causou descontentamento em vários deputados. Na avaliação do grupo diretivo lá da Assembleia, a manifestação do deputado durante a fase de discussão do projeto demonstra profundo desconhecimento e indiferença frente às dificuldades e barreiras impostas às mulheres na sociedade brasileira. A proposição aí dessa bancada feminina é assinada pelas deputadas Cristina Silvestre, do PSDB, a cantora Mara Lima, do Republicanos, Mabel Canto, do PSDB, Maria Vitória, do PP e Luciana Rafaim, do PT. E esse projeto ele alteraria normas do regimento interno, além de criar a bancada feminina e estabelecer também 30% da mesa diretora que seja ocupada por mulheres. A Comissão Executiva da Assembleia Legislativa entende que a iniciativa é importante instrumento para aumentar a representatividade feminina e também quebrar paradigmas na política. O deputado Homero Marques diz que as mulheres formam a maioria da população e, portanto, não há razão para a criação de um bloco parlamentar que seria representativo das minorias. Ele acrescentou que a reduzida presença feminina no universo político é uma escolha feita pelas mulheres. Eu vou abrir aspas aqui. Para o deputado, é claro, vai estabelecer um benefício para uma minoria que foi escolhida por uma maioria. E aí, Fernando Tupan, tem um desconforto essa questão aí na Assembleia Legislativa do Paraná? Olha, Paulo Caetano, agora eu entendo porque o Homero Marques não é bem visto aí em Maringá pela imprensa, porque ele falou besteira mesmo, devia vir a público e pedir desculpa, ao invés de ficar bancando a fala dele. Ele usou o motivo errado para não dar o voto pela aprovação da bancada feminina. Ele poderia alegar um monte de outras coisas. Por exemplo, vão se criar cargos para oferecer para as mulheres. Isso aí já daria um outro bafafá. Mas como ele fez o bafafá errado, ele tem que pagar, que é um pecado muito grande. As mulheres precisam mesmo ter uma bancada feminina. Mas tem um problema lá na Assembleia. As mulheres participam bem pouco dos debates. Eu não sei o que acontece. Elas precisam ser mais participativas, chegarem mais cedo, porque a sessão plenária começa às 2h30. Geralmente apenas a Luciana Rafaim está lá no horário. E a Mabel Canto também, vão ser. Mas as demais mulheres, elas estão muito calminhas. Eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. 30% também para as mulheres dentro do parlamento seria representá-las demais na mesa executiva. Você vê, se você tem, vou supor, 10 cargos, 3 cargos seriam dela, mas não é isso. A gente tem, acho que, se não me engano, são 7 cargos na mesa e elas teriam que ter duas mulheres, sendo num universo que hoje que nós temos 5 mulheres no parlamento. Vamos lá, agora como você está em Curitiba, eu fui primeiro com você, Fernando, agora eu vou com a Pamela Bussolini sobre essa questão. Então, Paulo, eu tô aqui tentando compreender, assim, a situação. Eu acho que não deveria ter um posicionamento contra a criação de uma bancada feminina. Mas eu lamento que a gente necessite, né, de uma autorização legislativa para isso e não que seja uma organização orgânica partindo das mulheres, né? A gente sabe que realmente a representatividade feminina na política ela ainda é pequena, mas eu também, como uma autocrítica aqui, eu acho que falta das mulheres, sim, o interesse pela política. A gente tem que fazer um esforço muito grande e eu tenho lugar de fala para falar disso, porque eu já tentei criar grupos de mulheres que estejam por dentro para se inteirar, para se informar sobre e até para incentivar que mulheres ingressem na política. E realmente existe uma dificuldade muito grande, porque a mulherada não quer. E isso é triste. Então, eu acho assim que, na verdade, eu esperaria que essa movimentação para que se tivesse uma bancada, uma representatividade na mesa das mulheres fosse algo mais orgânico e não tão assim determinado por uma legislação.
Então, em certa medida, eu entendo a fala do deputado e, em certa medida, também eu lamento que, né, a gente tem embrólios para esse tipo de criação. Eu acho que já que existe tanta dificuldade para inserir a mulher aí nesses, né, locais e tudo mais, e na própria política em si, a gente deva sim criar incentivos, mas é preciso tomar um pouco de cuidado para realmente não ficar um certo favorecimento e tirar até o brilho, né, dessas pessoas que chegam até lá. Porque quando a gente chega num determinado posto por mérito é uma coisa. Quando você é inserida lá por ser mulher ou por outra questão, aí já tem um outro olhar, né? Eu acho que, inclusive, já muda até a visão dos próprios colegas com relação aí a quem esteja representando as mulheres nesse caso. Professor Jorge. O que chama aqui a atenção, e talvez as palavras da deputada Luciana Rafaim, que é do PT, quando ela já aponta um crime de violência política aí, que teria sido praticado pelo deputado, né? Lembrar que esse crime está tipificado na Lei 14.192 de 2021 e ele justamente se estabelece as normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra mulheres. E aí, claro, a violência política é classificada como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar, e me parece que aí há uma tentativa de obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres. Parece ser que o deputado entrou numa seara complicada. Vamos lá, Kim Rafael, tweet também, vamos. Bom, é um problema isso aí, né? Não chega a ser tão crime assim como o meu colega acabou de dizer, né? Eu acho que discordo completamente disso. Mas a questão mesmo... As deputadas estão imputando isso a ele. A questão do Homero ter... O deputado estadual, me perdoa, não é o Homero, é deputado estadual Homero Marquesi, colocou a sua opinião, né, frente a isso, essa criação, né? Eu até concordo em partes com ele, né? Eu acho que tem que deixar livre, né, a escolha, porque senão a gente vai ficar que nem a chapa da OAB, né, que a gente discutiu muito aqui. Não achamos as cotas das mulheres, então não vai dar para fazer a chapa. Porque isso aqui, mas tal mulher não quer. Então fica que essa coisa assim, você tem que entender o seguinte: quem entrou lá na Assembleia Legislativa, né, pelo voto, sendo mulher ou homem, teve sim a representatividade conforme o seu eleitorado. Então eu acredito que o acesso a isso existe, né? O acesso à Assembleia e também lá dentro. Então isso faz parte dos acordos políticos, indiferente se é homem ou é mulher. Então acho que tem que respeitar uma hegemonia, né, de representatividade sem colocar gênero nessa questão. Agnaldo Vieira, tweet. Olha, a justificativa que o deputado deu é que não é boa, né? Essa questão de cotas também eu sou desfavorável, até para a faculdade, para outros setores da sociedade que tem essas cotas. Mas ele foi infeliz na justificativa, né? Levou uma represária da própria companheira de partido, a cantora deputada Mara Lima, e também da sua colega Maria Vitória, do PP. E logo o deputado Homero Marquesi, né, que naquele período do processo de cassação aqui na Câmara de Vereadores, pediu o auxílio da sua mãe para, junto ao deputado, na época ministro Ricardo Barros, fizesse uma composição, uma ajuda com os vereadores naquele período da cassação do seu mandato aqui em Maringá. E na época até o presidente Mário Sokawa disse que o deputado correu para debaixo das saias da mãe. Mas a ideia dele, no sentido de que não precisaria de uma cota específica, não deixa de ser totalmente errada. Porém, a justificativa que ele deu foi esdrúxula. Neto, tweet.
Paulo, a gente entende que o processo democrático ele tem que ocorrer de forma livre e espontânea, né? Com o voto popular das pessoas, mesmo tendo incentivos para que algumas categorias da sociedade participem, né? Um exemplo, as mulheres, que têm 30% de direito a 30% do fundo eleitoral, né? Nas eleições, entre outras segmentações, né? O próprio partido do deputado dividiu recursos para outras segmentações também disputarem as eleições. Mas o que tem que falar sobre isso, Paulo, é que a postura do deputado Homero agrada o eleitor que vota nele, né? Então, o eleitor que vota no deputado Homero Marques concorda com esse tipo de postura dele. Dessa questão não abrir aí para uma nova segmentação na bancada, para a criação de uma nova segmentação de bancada, agrada quem vota no deputado Homero Marques. E no demais, acho que é isso, assim, é a opinião dele, né? Teve as consequências aí da sua opinião e, né, vamos aguardar o processo eleitoral. Teremos uma eleição ainda esse ano e as pessoas vão poder escolher quem elas querem que a represente.